Gente, outro dia eu tava lendo uma matéria sobre como os apps de relacionamento estão em declínio. Porque as pessoas ficam com a impressão de que ninguém quer compromisso. Bom, na verdade, isso é um fato. E é consequência, isso, da facilidade e do excesso de opções, né? Porque antigamente, quando a pessoa falava uma merda, a gente conversava, a gente tentava entender, a gente falava o nosso ponto, chegava num consenso. Ou se a gente visse que mesmo assim, depois de conversar, tentar, havia mesmo uma diferença irreconciliável de ideias, aí a gente se separava. Hoje, a pessoa fala uma merda e a gente bloqueia em um segundo. E quer saber? Outro dia eu me vi fazendo isso com uma seguidora. Eu tô meio com culpa, me sentindo uma idiota até hoje. Nos destaques lá do Instagram, agora eu mudei, mas antes tinha um destaque em que eu falava assim, que os três fatores para que tenha um burnout são um ambiente merda, uma sobrecarga alta, e aí eu escrevi assim, e uma inabilidade da pessoa em viver no inferno que é estar sob sobrecarga alta num ambiente merda. A moça leu, respondeu com um emoji de risada. Gente, eu recebo o dia inteiro gente mandando kkkkkkkkkkkk quando eu sugiro uma solução para o que essa pessoa acha que não tem saída e que também não está disposta a descobrir se tem ou não. A pessoa está tão confortável no lugar de criança, no lugar da vítima, que ao ouvir uma sugestão de como se sair, como ela pode sair do burnout, ela conclui que eu sou completamente louca, me manda kkkkkk. Gente, quando eu vi o emoji de risada, eu bloqueei a moça. E aí, 2 segundos depois, eu cliquei pra ver do que ela tava rindo. E aí eu pensei, gente do céu, eu acho que ela só achou engraçado o jeito que eu escrevi, viver no inferno, não sei o quê. Eu não dei a oportunidade de entender se ela tava achando meu conteúdo legal e achou que eu escrevi engraçado, ou se ela tava achando que era pataquada, como essas pessoas que me mandam kkkk acham. Todo dia tem um lá que aparece assim. Sucumbir à facilidade de apagar da vida uma pessoa que te fale uma coisa que você não quer ouvir, mesmo que você tenha chegado a essa conclusão através das vozes da sua cabeça. E aí eu não prestei atenção no nome dela, não pude desbloquear, enfim. É a mesma coisa você no Tinder. É tanta palhaçada que a gente acaba desmanchando o match sem dar à pessoa e a nós a oportunidade de entender muito bem o que está acontecendo ali. Quando você junta isso, a infantilidade geral de, para não se machucar, se manter distante, com ressentimento, com desespero, que muita mulher tem em arrumar alguém para não ser a largada da turma e da família, com muito ressentimento que muito cara tem, que começa a achar que mulher só quer a pessoa que ele não é e nunca vai ser, você começa a ter os apps de relacionamento em declínio. E ao mesmo tempo, um boom de conteúdo, de coach de relacionamento, jurando que a estratégia dele vai fazer você conseguir que a outra pessoa, inclusive, queira um compromisso com você. Por quê? Porque vocês lembram aquela história que eu vivo falando de 8 a 80? Eu vou deixar no final desse vídeo, aqui na tela final desse vídeo, 2 vídeos em que eu falo desse negócio do 8 a 80, que é muito importante entender isso num burnout. Talvez sejam 3 vídeos. Eu vou procurar e vou pôr na tela final. Quando a gente está disposto a entender o mundo pela ótica infantil, que é sempre a mais fácil e confortável, a gente fica parado no mesmo lugar, sem mudar nada, apontando o dedo para os culpados de a gente estar naquela situação ruim. E aí começa. É um tal de homem não quer compromisso, homem é superficial mesmo, mulher toda interesseira, ai, tá muito difícil, ai, ninguém quer se relacionar, desisto. E para onde a pessoa imatura vai quando ela tá nesse 8? Ela vai pro 80, amigo, que é, eu vou fazer joguinho, eu vou demorar para responder, eu vou fazer o jogo do silêncio para ter ele em minhas mãos, eu vou usar a tática do predador das cavernas, do não sei o que, para que ela goste de mim, mesmo se eu perder todo o meu dinheiro. Se você olhar no Tinder, você vai ver, se você for mulher, você vai ver que a maioria das bios dos caras tá escrito no lugar de qual é a profissão, vendo bala no farol. Pode reparar. Ai, porque eu quero que elas gostem de mim, não do meu dinheiro. Gente, eu saio correndo, porque isso é ressentimento, isso é infantilidade. E aí a conclusão geral é, eu desisto, porque não tem como sair dessa situação. O negócio é a gente não transar mais, é virar freira, é inventar esses negócios das agamia, dos não sei o que, do assexuado e etc.
Eu fiquei pensando nessa matéria dos apps de namoro. Eu sei que tem gente que é assexuado mesmo, mas eu sei que também muita gente quer acreditar que seja para ser um pretexto para mantê-la em segurança, isolado, sem tentar e, portanto, não se sentir rejeitado e tal. Eu lembrei dessa matéria porque uma moça mandou na caixinha outro dia, assim, resolvi, depois da terapia, ficar mais 1h30 na rua. Resultado: exaustão. Eu poderia ter escrito essa caixinha 5 anos atrás. Que eu pensava assim, eu falava, cara, eu nunca vou conseguir sair dessa merda. Porque se eu fico, sei lá, meia hora a mais na rua, eu já fico com fadiga. E é assim que a gente conclui que não consegue, que não é capaz, que não é pra gente, que não merece, que não tem como dar certo. Porque burnoutado é imaturo. E criança acha que o que é agora é pra sempre. Então, se eu não sei resolver a fadiga hoje, quer dizer que eu nunca vou conseguir resolver isso pro resto da vida. E aí fica repetindo a mesma coisa. Fica repetindo o mesmo tempo que fica a mais na rua. Meio que eu vou provar que eu consigo, entendeu? E se frustrando e se culpando porque não conseguiu outra vez. Eu lembro de uma moça que eu atendi que ela saía para correr na rua, em plena fadiga. E aí chegava num determinado ponto que ela não tinha mais condição nem de voltar andando. Então ela tinha que ligar para alguém em casa, para alguém ir buscá-la de carro, que ela estava passando mal de fadiga. E ela fez isso 1, fez 2, fez 3 vezes. Se eu não me engano, era o cunhado dela que ia buscar. E ele voltava com ela no carro, puto da vida. Tipo, pô, você não consegue correr? Então pra que você vai correr? Que inferno. E aí ela ia de novo, porque ela se sentiu ofendida com isso. Ela falava, eu vou mostrar pra ele. Ele vai ver uma coisa, eu vou correr mais longe. E ela ia de novo e não conseguia. Ligava e ele ia buscar e voltava falando na orelha dela. E ela se sentia pior. E ela entrou num ciclo maluco. E chegou uma hora que ela chegou à conclusão de que ela nunca ia conseguir. Quando a solução era entender o que estava acontecendo, qual era o limite e respeitar esse limite de modo que o corpo aos poucos vá conseguindo fazer cada vez mais. Gente, teve uma época que eu não conseguia dar 5 passos. Teve uma época que eu saía para andar na rua 2 minutos. Hoje eu consigo andar o quanto que eu quiser. O quanto que eu quiser também não, porque aí eu fico com fadiga, mas eu ando 1 hora por dia e tudo bem. Eu passei a vida toda me iludindo que eu não conseguia um namorado porque eu era gorda. E uma vez que é impossível eu ser uma pessoa magra, eu decidi que eu ia morrer sozinha. E aí eu tive uma fase galinha, quando eu tava na minha fase mais gorda. Cadê seu Deus agora, Roberta? Hoje eu entendo que eu tava procurando alguém, qualquer um, que fizesse o favor de me aturar, sendo eu toda errada, chata, feia, horrorosa. E aí não dava certo, porque eu não tinha nunca uma pessoa ao meu lado que realmente gostasse de mim. Eu tinha sempre alguém que me criticava e que me invalidava, como a minha mãe sempre fez, sem querer assumir nenhum tipo de compromisso, porque a pessoa também estava completamente indisponível emocionalmente. Ela também estava naquele relacionamento fugindo de alguma coisa que não queria encarar em si mesmo, que era exatamente o meu caso, que é o caso de todo mundo que burnouta. Quando eu resolvi isso dentro de mim, eu consegui entender que tudo é possível e comecei a ter uma visão madura sobre o que eu quero pra mim, sobre o que eu quero pra minha vida. Que não é me convencer de que todo homem só assume compromisso com quem é magra, né? Para que eu me sinta super certa e justifique eu não querer encontrar alguém e fique isolada no cantinho, evitando correr o risco de ser rejeitada e também de ser feliz. Passa isso para o seu burnout. Será que é mesmo triste, difícil e caro de tratar e a única coisa que você pode fazer é desistir e ficar nas redes apontando todos os culpados, vociferando que as empresas são cruéis, que o sistema de trabalho precisa mudar, que o capitalismo é podre? Não estaria você fazendo a mesma coisa que todo mundo que está no Tinder faz? E que todo mundo que está seguindo os coaches de relacionamento? Que juram que você vai conseguir um relacionamento maduro fazendo um joguinho infantil de demore 3 semanas para responder cada mensagem e ele ficará em suas mãos? Sério? Vamos crescer? É só crescendo que a gente tem qualquer possibilidade de ser saudável e feliz. Este não é um vídeo sobre apps de namoro. Até o próximo.